Flamengo, já falamos bastante, aliás, já citamos, né? Fortaleza. Fortaleza também, matematicamente? Já citamos bastante esse resultado e o impacto dele na tabela de classificação, mas vamos ver como foi esse jogo, que terminou com o gol do Gabigol para o Cruzeiro. Gabigol é o nome da emoção! Gabigol, ídolo do Flamengo, acostumado a fazer a alegria dos rubro-negros. Gabigol, jogador do Cruzeiro, e que agora não faz tão bem assim pro Flamengo. Autorizada a cobrança, Gabriel Barbosa, o Gabigol era o protagonista do dia. Antes do jogo, cumprimentou os ex-companheiros e deixou os mini-flamenguistas sem acreditar que estavam vendo o ídolo de pertinho. Ele começou no banco e viu o Caio Jorge fazer uma bagunça na zaga do Flamengo no primeiro gol. On fire, Caio Jorge! Vivendo um momento iluminado. São 6 gols nos últimos 7 jogos e contando! Foi do banco também que o Gabigol viu o Arrascaeta fazer um golaço. Sem precisar dominar, como se colocasse com as mãos. Acerta o ângulo, nem 2 Cássios chegariam nessa! Arrascaeta, que já jogou no Cruzeiro, nem comemorou. Foi a primeira lei do ex do dia. No segundo tempo, o Cruzeiro esteve mais perto do gol. Matheus Pereira parou no carrinho do Léo Pereira e 2 vezes nas mãos do Rossi. Arriscou de longe, espalma, Rossi sobra, de novo Rossi! O Wanderson, de peito, quase marcou, mas o Rossi estava lá de novo para buscar em cima da linha. Aí, aos 40 minutos, quando tudo parecia caminhar para o empate, Léo Jardim chamou o Gabi. E o torcedor cruzeirense já sabia. Aos 48, Léo Pereira fez pênalti no Eduardo. Era tudo que o Gabigol queria para a segunda lei do ex. Autorizada a cobrança, Gabriel Barbosa, o Gabi. Gol! Rossi, Gabigol, no rebate! Gol! Histórica! Gol do Gabigol. Primeiro ele não comemorou, mas depois que o jogo acabou, fez a festa com a torcida com a 4ª vitória do Cruzeiro no Brasileirão. O Gabigol é uma figura, né? Troca a camisa, põe a camisa do Flamengo, vai lá comemorar com a torcida com a camisa do Flamengo pendurada. Esperou o time descer, né, para comemorar. Não comemorou, mas depois comemorou. Não, ele comemorou demais. É. Não, depois. Não, mas o primeiro gol do Cruzeiro ele comemora muito do banco ali. Então, ele sim, não comemora dele. gol dele. É. Ah, o dele. Não, ele falou isso, que ele tem um carinho enorme, antes do jogo até. A Arrascaeta também não comemorou. Mas... Bom, 10 anos sem vencer o Flamengo pelo Brasileirão, tá? Era o que tinha o Cruzeiro. Se a gente recortar... Um passeio pela Série B que não teve jogo, né? Também teve isso. Se a gente recortar todos os confrontos, aí a gente vai a 7, porque em 2018, nas oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro venceu o Flamengo no Mineirão. Ainda assim, a gente estava falando de 7 anos ou 10. Quem era o técnico do Cruzeiro, Lofredo? Quem era? Mano Menezes. Foi bicampeão da Copa do Brasil, nesse período do Cruzeiro. Pois é, faz quanto tempo? Foi a passagem do Ufa, né? Que o jogo terminava e a gente falava, ufa, graças a Deus. Foi uma grande passagem dele pelo Cruzeiro. Estava cansada aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Bom jogo de forma geral, né? Jogo gostoso, assim, de assistir. Os 2 goleiros foram bem. E jogo bom do Cruzeiro. Demais. Jogo bom do Cruzeiro e o jogo do Flamengo. Porque o Cruzeiro não virou... A grande sacada do Cruzeiro, e assim, tem seus méritos, porque comete um erro, admite o erro e não vira refém do erro. Olha, nós montamos um time, esse time estava errado. Então, agora, e deixou o técnico confessar, né? Contratamos um técnico, sentou para conversar com o técnico, olha, isso aí não vai funcionar, vou fazer de outro jeito, pode ser? Pode ser, tá autorizado. Tanto que Eduardo e Gabigol entram para constar. A gente termina com essa história fantástica, que é o Gabigol fazendo gol no Flamengo, mas eles entraram para constar. Eles entraram aos 43 minutos
do segundo tempo e eles encontraram uma jogada. O Eduardo, que participa do pênalti, e o Gabigol e teve que aquele bate. drama, né? Porque eu acho que era o Lucas Silva, né? Que pega a bola e fica ali na marca do pênalti. Não, mas ele já sabia que não ia... Será que não vai ser o Gabigol, gente? Não é possível. Não, Aí ele pega a bola e vai lá bater. Não, agora é moda também, quem pega a bola... Fazer esse draminha ali. Então, mas estava ali, participaram do finalzinho do jogo. Inclusive, as três substituições das 5 do Cruzeiro são feitas depois dos 43 minutos do É muito mais para a tempo. torcida poder aplaudir, eu senti isso. Porque ia terminar, vai ser 1 a 1. Não, aplaudir os jogadores que estavam saindo. Nem tá tão ruim, né? Nem tá tão ruim, porque é o Flamengo, enfim. E aí o Cruzeiro consegue a vitória. E acho até que o Cruzeiro mereceu a vitória. No geral, se você for olhar, dentro do equilíbrio que foi a partida, o Cruzeiro foi ligeiramente melhor. Inclusive, o Leonardo Jardim fala isso, né? Não somos melhores do que o Flamengo. Hoje fomos melhores do que o Flamengo. E é verdade, em estratégia, né? A estratégia escolhida pelo Cruzeiro de bloquear o Flamengo funcionou. A bola não chegava no Pedro. Não, o Pedro não participou do jogo. Né? Então, exatamente. E o Cruzeiro teve, além do gol, né, do Caio Jorge, esse pancadão aí que o Rossi pegou, tá? O Rossi, aliás, mais uma boa partida do Rossi, o que nos leva a pensar que talvez a defesa do Flamengo não esteja tão segura assim, hein? E aí temos o goleiro um faz problema. parte da defesa também. Não, tudo bem. Tá? Mas aí vamos lá. Se o goleiro é destaque do jogo, mais uma vez, tem alguma coisa errada acontecendo. Ontem, mais uma vez, a gente viu um jogo muito abaixo do Léo Pereira. Por causa do pênalti? Também. O Léo Pereira não consegue acompanhar o Caio Jorge na jogada. Ele não... E aí, o que eu acho preocupante? A opção ao Léo Pereira no banco é o Danilo. Então, eu não sei se o Flamengo está com a vida resolvida aí na defesa, não. Ele está muito bem servido com o Rossi, você lembrou bem. Destaque do jogo é da defesa também. Mas por que foi destaque? Porque foi bombardeado. E mandou o Fabrício Bruno pro Cruzeiro. Foi. Mas o Fabrício Bruno também vai pro Cruzeiro, ele já não era absoluto no Flamengo. Não, mas assim, ele custou complementaria... caríssimo, né, pro Cruzeiro, caríssimo, foi caríssimo. Complementaria bem o elenco, né? Ele estaria disputando. Com certeza. Não, com certeza. Estaria disputando vaga. E o Flamengo tem 3 zagueiros só. Né? Os outros têm que vir da categoria de base. É uma lacuna no elenco do Flamengo. Pois é, mais uma vez. No bom elenco, melhor que tem do Brasil. Então, porque a gente vê, e essa discussão surge todo ano, né? Do meio para frente tem algum time no papel, mais liga, mais forte. Não, mas do meio para trás tem um monte. Um monte eu não sei. Sei. Um monte eu não sei. Tem, até porque o estilo do Flamengo nem permite que a gente veja tanto. E aí, quando vê, é isso aí, ó. Nossa, mas de linha defensiva, você vai pegar um monte que tá ruim também. Se o time também. do Flamengo for exigido assim todo jogo, a chance de tomar gol todo jogo é enorme. E é exatamente o que a gente está vendo aí. O Córdoba acha um pênalti também no Maracanã. Aliás, pênalti também com o Léo Pereira, né? E ontem ele não acompanha na corrida e, mais uma vez, comete um pênalti. Então, acho que a gente precisa olhar com mais cuidado para o Flamengo, da parte de trás do Flamengo, nessa análise de desempenho. Porque, como é pouco demandado pelo estilo do Felipe Luiz, a gente acaba ignorando. O que, em outras equipes, poderia até ser chamado de carência. E ontem era o Cruzeiro, como o Cruzeiro resolveu marcar o Flamengo mas o Cruzeiro adiantado. Exatamente. Era então, o Cruzeiro que matava as jogadas quando o Flamengo passava. Se for olhar o número de faltas, o número do Cruzeiro é bem maior. Fiquei pensando ali no lance do Gabigol. O cara tem que estar muito concentrado para não comemorar um gol desse, né? Você acha que ele não estava pensando nisso ali no banco o tempo inteiro? O cérebro tem que estar muito preparado para não comemorar. Ele é um cara focadíssimo. Então, o foco tem que ter... Você pega a bola para bater o pênalti, o foco está na não comemoração. Ele está pensando, vou fazer esse gol e não vou comemorar. Vou fazer esse gol e não vou comemorar. Olha só, 40 minutos, 40 e 43, quando ele foi chamado. 42 e 30, ele ainda não entrou. Ele vai entrar com 42 e 55. Tá? Aliás, o Cruzeiro demorou um horror para fazer a alteração. E aí tem 5 minutos de acréscimo, ou seja, ele jogou 7 minutos. Passou um pouquinho dos 50, não precisava nem ter passado, porque o pênalti aconteceu ali no final. O árbitro deixou ainda mais uns 2, 3 minutos além. Né? Que o cara dá acréscimo do tempo que não existe, tempo que não tem, né? Falta 1 minuto para o jogo acabar. Aí demora esse 1 minuto, o árbitro dá 3 minutos a mais, né? A punição por você ter demorado, que eu já queria ter encerrado. Falta 1 minuto para o jogo acabar. Falta 1 minuto para o jogo acabar, você tem que jogar o quê? A partir do pênalti batido, 1 minuto.
porque falta 1 minuto para o jogo acabar. Pode ficar parado 2 horas, vai faltar Ele fez o que 1 precisava, minuto, né? 1 minuto para o jogo acabar. Aí quando retoma tem 3 minutos de acréscimo, do 1 minuto que falta para o jogo acabar. Enfim, ele faz o gol no último minuto do jogo, era para dar a saída e ter acabado, para ficar mais fantástico ainda para o Gabigol, e a partir dali ele pode comemorar. Porque... Não, mas ele esperou o time, que ele não queria comemorar na frente dos companheiros, respeito, e ainda deu aquela alfinetada no ex-presidente do Flamengo. O problema dele não era com o Flamengo, não. Elogiou as pessoas, era com o presidente, mas, segundo o próprio. Dito tudo isso e marcado o gol no Flamengo, eu tenho certeza de que o Flamengo tomou o melhor caminho com a saída do Gabigol. E não tenho certeza se o Cruzeiro tomou o melhor caminho com a contratação do Gabigol. Então, essa discussão, eu acho ela muito boa. Acho que o que fez no Flamengo deveria... Pelo que fez no Flamengo, o Gabigol merecia uma saída mais bonita por parte do Flamengo. Foi muito... recebeu muito carinho da torcida. Recebeu muito carinho da torcida, foi muito reconhecido, né, por tudo que fez pela torcida, mas a saída muito mal conduzida pelo Flamengo. Porém, nem no próprio Flamengo ele era absoluto mais. Não, e hoje ele não seria titular no Flamengo também. Ele não é titular no Cruzeiro, não é no Cruzeiro e não seria no Flamengo. Isso pode surpreender muita gente, né? Porque a gente se acostumou a ver o Gabigol na reserva do Flamengo, na disputa, principalmente quando era uma disputa clara ali com o Pedro, certo? Isso. No Cruzeiro, obviamente que ele foi contratado para ser titular, como o Dudu também foi contratado para ser titular. Aí, vamos lembrar aqui, o Leonardo Jardim não começa o ano no Cruzeiro. Não é ele que está no comando na pré-temporada. Então, ele começa ali com o carro andando. Ele começa jogando com os dois como titulares, né? E viu que não dá certo. Tá faltando intensidade, vou mudar aqui. Tem o respaldo do Pedrinho. Isso fica muito claro até como foi conduzida a própria saída do Dudu. E vendo o Gabigol no banco. Mas a informação que a gente tem, do mesmo jeito que a gente viu o Dudu se queixando publicamente, e aquilo foi a pá de cal realmente para caminhar para a rescisão... E você viu como foi tudo resolvido extremamente rápido, né? Mas vamos falar do Dudu daqui a pouco. Falando do Gabigol especificamente. O comportamento do Gabigol, claro, chateado. Gostaria de estar jogando de compreensão com esse momento e com as escolhas do Léo Jardim. E aí, vendo a comemoração de Caio Jorge, que, aliás, está voando, já jogou mais e já fez mais gol pelo Cruzeiro do que os 3, 4 anos que ele ficou na Juventus. E emprestado, né? Porque lá era mais difícil também. Então, mas é um daqueles casos, né, de jogador que sai super jovem, né? O Caio Jorge, menino da Vila, assim como o Gabigol. Aí eu lembrei, 2015, sabe qual era o time o ataque do Santos? Vocês lembram? Gabigol, Caio Jorge no banco, Bruno Henrique. Rodrigo. Era somente isso, hein? E você vê como o futebol, de fato, é momento, amadurecimento, porque naquele ano o Santos quase caiu, tá? 2015. Foi um campeonato brasileiro dificílimo. Mas, né, vendo a imagem do Gabigol com o Caio Jorge, me remeteu a esse momento, né? O Caio Jorge, menino da Vila, que se espelhava no Gabigol. E o Gabigol, em entrevistas recentes, aliás, ontem ele também reiterou isso, né? Sobre querer jogar com o Caio Jorge atrás do Caio Jorge. Ser o segundo homem do ataque do Cruzeiro. E que o próprio Léo Jardim disse que é muito possível. E vai depender do jogo, vai depender dos trabalhos, obviamente, mas uma posição muito diferente, né? E um relacionamento diferente do que, infelizmente, foi com o Dudu. Mas ele jogou assim atrás também com o Pedro e contra o Vila Nova funcionou a beça com o Caio Jorge. O Gabigol, ele teve não diria que um atrito com o Tite. O Tite... resolveu que tinha a preferência dele. Tinha a preferência dele, deixou ele de lado. Mas e o Felipe Luiz? Não tinha muita conversa, não, mas ele não teve problemas com o Felipe Luiz. Não, problema não. Com o Tite, talvez ele tenha tido um certo desentendimento ou um entendimento não tão bom. Embora o Tite elogiasse o Gabigol quando era técnico da Seleção Brasileira em relação a comportamento. E eu acho que em relação a comportamento, talvez ele seja elogiável mesmo. Porque eu estou escutando elogios do lado de lá. Não é qualquer jogador com esse porte, com esse tamanho, que é chamado a entrar aos 43 minutos do segundo tempo. E assim, entra de cara boa como ele entrou. Tá? Porque, sinceramente, deve ser difícil para qualquer jogador ser chamado para entrar aos 43 minutos do segundo tempo, salvo uma lesão do seu companheiro. Porque ele até fez o gol. O Eduardo conseguiu o pênalti.
Eles conseguiram lá em alguns minutos algum resultado. Mas o padrão é não conseguir nada. É até você entrar no jogo, olhar aqui e acabou o jogo. Então, assim, você ser chamado para participar de 7 minutos e quando foi chamado nem se sabia se eram 7 minutos, né? Porque não tinha subido a placa ainda, né? E teve mais acréscimo. É dureza. E o cara levanta a cabeça, vai lá, entra e participa adequadamente, não reclama. Eu acho que isso já... nós estamos falando, não é de um jogador de categoria de base que está entrando, esse aí tem que valorizar qualquer minuto dado. Nós estamos falando de uma estrela do futebol brasileiro. A gente podia estar falando assim também do Dudu, né, Jojo? Porém... Foi um acordo